Agir baseando-se em informações falsas ou equivocadas pode fazer a diferença, inclusive, entre a vida e a morte, como aprendemos ao longo do período de pandemia. E isso não é diferente quando se trata de saber como cuidar da saúde mental e fortalecer recursos internos. O mercado de autoajuda movimenta uma quantidade enorme de dinheiro através de conteúdos que prometem todo tipo de solução para as demandas da vida. Mas como saber se a direção para a qual ela aponta é o caminho correto e saudável para o crescimento pessoal? De que forma o trabalho de psicoterapia se diferencia dos treinamentos motivacionais e por que a psicologia é bem mais eficaz para ajudar pessoas? Quem responde essas questões é Daniel Mares Dias, psicólogo atuante no setor clínico, social e institucional, palestrante sobre temas em psicologia e saúde mental e anfitrião da Semana Virtual da Psicologia 2021. Minha mensagem é para você, mulher. Hoje eu trouxe 3 dicas para você cuidar da sua saúde mental, desenvolver a sua autoestima e acreditar mais em você. Primeiro, seja uma observadora de si mesma. Tudo o que acontece dentro de você, seus pensamentos, sentimentos, emoções. Segundo, duvide de seus pensamentos. Você sabia que a nossa mente mente? Pois é, nós não somos os nossos pensamentos, somos muito mais que isso. Terceiro, se permita, se autorize a tentar mais vezes, a fazer o que seu coração deseja. Nessa oportunidade que eu tenho com você, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre como a autoajuda popularmente difundida tem se distanciado daquilo que são soluções eficazes para ajudar pessoas a se desenvolverem, a se conhecerem melhor e desenvolverem recursos internos, em um contraste direto com aquilo que a psicologia e a psicoterapia, mais especificamente, propõem para as pessoas que recorrem a elas. Se você der uma vasculhada nos conteúdos relacionados com autoajuda, você vai ver que um bom pedaço delas tem a ver com conteúdos e conceitos que já foram ultrapassados. Se você fosse apresentada a ideia de que ratos surgem de bolas de palha, você provavelmente daria muita risada ou acharia absurdo. Isso é um conhecimento relacionado à sabedoria popular da antiguidade. É absurdo falar disso e pensar sobre isso, mas quando se trata de conhecimento pessoal, de desenvolvimento humano, muita gente se apega a ideias e conceitos que já foram ultrapassados há muito tempo. Então, por exemplo, tem treinamentos de autoajuda, treinamentos de desenvolvimento pessoal que falam sobre teorias da personalidade que remontam a um período de antes de Cristo. Algumas pessoas falam, por exemplo, que a personalidade e o humor são regulados por líquidos do corpo. Outras pessoas vão falar que você precisa controlar o hemisfério direito e o esquerdo e ativar cada um para desenvolver determinadas habilidades em determinados momentos, que o cérebro direito ele é intuitivo, enquanto que o cérebro esquerdo é racional. E não é bem assim que funciona. Na verdade, o que se sabe hoje é que você utiliza os 2 hemisférios, seja para raciocinar, para pensar, refletir, meditar e também para sentir. Existem estruturas que estão conectadas aos 2 hemisférios e são responsáveis pela regulação de humores, de motivações, de juízos e de raciocínios. Assim como o conhecimento sobre o comportamento humano já leva em consideração uma variedade de fatores que colaboram diretamente para formar essas ações e atitudes humanas. Não só fatores externos, como o ambiente onde você nasce, as pessoas com quem você relaciona, mas também fatores internos, como a sua própria genética, a bioquímica do seu corpo e a formação da sua estrutura cerebral, o substrato material da sua mente. Olha, um outro problema bastante sério dos conteúdos relacionados com autoajuda está justamente na ideia que eles pregam de que você deve buscar prazer e felicidade absolutas, ao passo que deve evitar a todo momento todo tipo de sofrimento ou mazela. E a vida não funciona desse jeito. A gente, por vezes, é confrontado por sentimentos e sensações que incomodam bastante. Por exemplo, quando a gente passa por um luto,
por um problema pessoal, por uma questão familiar, um conflito com alguém, mas é legítimo e perfeitamente cabível ter esse tipo de sentimento dependendo das situações pelas quais a gente passa. Na verdade, a gente precisa inclusive aprender a entrar em contato com esses sentimentos, que não são inimigos, mas sinais de alerta, podem se tornar grandes aliados no sentido de amadurecer a gente. Se a gente negligencia o contato com esses sentimentos que não são tão bons, que são incômodos, mas que fazem parte da nossa vida e da nossa estrutura, a gente negligencia um bom pedaço daquilo que faz a gente se tornar mais humanos. A psicoterapia vai trabalhar justamente no contato e no diálogo de cada pessoa com os seus sentimentos, seus pensamentos, as sensações dentro de si, suas fantasias e temores. Parte das escolas de terapia vão acreditar justamente na ideia de que esse diálogo é necessário para tornar a pessoa mais bem desenvolvida e não fazer ela refém desses sentimentos. Porque se eles ficam trancados, em algum momento eles se tornam sintomas que vão adoecer a pessoa, fazer mal para a mente e para a vida dela. E em último lugar, uma falha terrível da literatura e do conteúdo de autoajuda é pregar soluções fáceis demais para questões que são muito complexas. Se você está passando por uma fase difícil, é só não pensar no problema. Se você quer se dar bem em uma situação, pense positivo e vai dar tudo certo. Funciona muito melhor você ter consciência da gravidade dos problemas e das situações com as quais você está lidando, justamente como uma forma de se precaver, se preparar, se antecipar aos desafios relacionados com essas situações, do que só pensar que vai dar tudo certo e deixar por isso mesmo. O pensamento positivo, quando usado de forma errada, pode se tornar um entrave que vai te relaxar, vai deixar você baixar a guarda e vai te deixar despreparado diante das necessidades que a vida traz. Esse tipo de conteúdo, inclusive, pode se tornar um fator alienante de pessoas, porque ignora boa parte das realidades da vida, reduz a experiência humana a um conjunto de métodos e técnicas para se dar bem e deixa de considerar os percalços, os desafios e os incômodos que a vida tem, que são naturais, como base para fazer a gente melhor, mais forte. E seguindo na contramão desse tipo de raciocínio, a psicologia e a psicoterapia vão ajudar a pessoa a identificar problemas, a aceitar o surgimento desse tipo de sentimento que não é tão cômodo e a experimentar opções novas na vida justamente a partir da consideração e da aceitação de que desafios e dúvidas e contradições e problemas são parte natural daquilo que nos forma. Isso não significa conformismo diante de problemas, mas significa aceitação de que eles existem como parte da busca pela solução desses mesmos problemas. Bom, a gente poderia falar sobre mais alguns fatores que contrastam o trabalho psicológico dos conteúdos populares relacionados com autoajuda, mas isso fica para uma outra hora. Eu te agradeço pela audiência ao longo desses dias, ao longo dessa semana da psicologia. Eu espero que você tenha aproveitado bastante os conteúdos trazidos aqui. Essa iniciativa foi voluntária e de boa vontade, organizada por diversos colegas da área da psicologia, justamente como uma homenagem ao Dia do Psicólogo e como uma forma de difundir os conteúdos de psicologia para pessoas de todas as faixas etárias, de todo nível de conhecimento. Eu agradeço a cada colaborador que deu seu tempo e sua energia para que esse trabalho fosse possível. Sem vocês, isso não se tornaria realidade. Eu tenho a honra e o orgulho de ser anfitrião desse projeto e eu espero você em outras iniciativas. Um forte abraço e até a próxima!